Olá, seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre os três céus. Três céus? Como é que é isso? Bom, a Bíblia fala sobre três céus. E você sabe o que isso significa? Bom, em Coríntios 12, versículo 2, o apóstolo Paulo disse que conhecia um homem, ele mesmo, em Cristo, que havia sido arrebatado ao terceiro céu. Bem, se ele disse que era o terceiro céu, é porque devem haver o primeiro e o segundo céu, não é? Ele ainda disse mais: sabia se o arrebatamento em questão havia sido no corpo ou não. E peço agora que essa informação seja guardada por você, pois a usaremos lá na frente. Esse questionamento que ora trazemos é um questionamento que tenho certeza que várias pessoas se fazem, pois, assim como esse, há vários outros que às vezes resolvemos deixar para lá, pois muitas das vezes achamos que não é para nós sabermos sobre isso, ou então que não há necessidade desse conhecimento. Porém, saber o que significa o chamado Reino dos Céus é importantíssimo para que conheçamos a respeito de nossa natureza espiritual. Por isso, vamos voltar ao nosso assunto. Bem, em primeiro lugar, é necessário que você procure abstrair um pouco sobre a ideia de céu que você tem hoje, pois isso é fundamental para que você possa entender melhor sobre essa matéria. Quando Paulo diz que não sabia se o arrebatamento havia sido em corpo ou não, ele nos dá uma pista de que haveria realmente naturezas diversas de céus a serem consideradas. Vamos lá. Ele disse também, no versículo 4, que quando ele chegou lá, ele ouviu palavras inefáveis e que o lugar em que se encontrava era o paraíso. E essas palavras que ouviu não podiam ser faladas. Bem, sabemos que nossa existência está muito oculta em vários mistérios e as perguntas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos, são questões que ainda não encontraram respostas precisas em nosso entendimento. Mas no caso em questão, eu quero que você considere as seguintes verdades. Primeiro, o nosso corpo e tudo que está à sua volta são realidades criadas por nós mesmos, pois nossa essência divina, ou seja, nossa imagem e semelhança de Deus, assim como fomos criados, não pode estar acondicionada aos parâmetros tridimensionais onde fomos ensinados a acreditar que vivemos. Segundo, nossas mentes, nossa essência divina é tudo o que existe de verdade. O resto não passam de reflexos disso, pois somos co-criadores, somos fractais da fonte divina e estamos na presente situação para experimentarmos, experienciarmos e evoluirmos o nosso eu maior. Não somos um corpo vivendo uma experiência espiritual, somos sim um espírito vivendo uma experiência carnal. O terceiro céu, o paraíso, é onde estaria o nosso Deus, é onde estaria a fonte e por isso onde nós estamos também. Porém, o véu do esquecimento, a morte de Adão, referida no Gênesis, nos cega sobre essa realidade celeste e assim só conseguimos perceber o mundo que é percebido através de nossos 5 sentidos. Mas se é assim, onde está ou o que são os outros 2 céus? Bem, no Gênesis 1, versículo 9, a Bíblia diz que no ato da criação,
Deus disse: ajunte-se as águas debaixo do céu. Isso nos dá a localização do primeiro céu. Ele é o reflexo de nosso pensamento, a cocriação do nosso mundo tridimensional. E isso pode ser percebido também em Salmos 113, de 5 a 6, quando o salmista diz que Deus está em seu trono nas alturas e se inclina para ver o que passa-se no céu e na terra. Esta passagem nos dá a nítida ideia de que o plano divino, onde também já estamos nós, tem em si a prerrogativa de visualizar o plano tridimensional, pois ele é o reflexo do pensamento. E quem consegue a expansão de sua consciência não encontra fronteiras que o restrinja a apenas um plano. Pois uma vez estando despertos, teremos consciência de tudo o que existe, tanto no plano espiritual como no plano material. Como Paulo dizia: agora o vejo em parte, mas então o veremos assim como ele realmente é. Mas e o segundo céu? Onde ficaria? Bem, em Gênesis 1:14 está escrito assim: Deus declarou o seguinte: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem a separação do dia e da noite, e sejam eles para sinais das estações, dias e anos. Conseguimos entender que, nesta passagem, está sendo feito referências ao micro e ao macrocosmos, ou seja, a noção de relatividade, ou seja, entre os parâmetros da dualidade do tempo e do espaço, do ódio, do amor. Isso nos remete à ideia de que o segundo céu é a saída da linha gradativa que existe entre os dois polos e que prende também o homem nessa realidade. E enquanto ele não se liberta dessa dualidade, ele ficaria restrito a ela própria. Mas como isso poderia ser? Bem, imagine por um momento uma linha entre dois polos, frio e calor, por exemplo. Algumas ideologias dizem que o ideal seria ficarmos no meio, entre os dois polos. No nosso exemplo, o mais quente é o menos frio e o mais frio é o menos quente. Se você ficar no meio, vai estar, é claro, em uma temperatura confortável, não é mesmo? Porém, ainda vai estar sujeito aos efeitos provocados pela permanência nessa linha de frio e de calor. Mas, se você ficar no meio, porém acima da linha, você vai sair do campo de influência desta dualidade. Esse é o segundo céu. É lá o caminho intermediário entre o plano tridimensional e a quarta dimensão. É preciso que tenhamos domínio sobre isso para que possamos ascender ao segundo e ao terceiro céu, através do conhecimento de si mesmo e o domínio do nosso cosmos. Bem, esse é o conteúdo sobre os 3 céus que gostaríamos de compartilhar. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Se isso aconteceu, espero que curta e que também se inscrevam em nosso canal. Gratidão.